Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro do Evangelho segundo São João, O Caminho da Vida. É o quarto livro, o livro número 4 do Novo Testamento. Hoje já no seu terceiro assunto, apêndice, no seu capítulo 21, em todos os seus 25 versículos. Vamos para a leitura. Capítulo 21, os seus 25 versículos do livro do Evangelho segundo São João, né? Apêndice, primeiro tópico do capítulo 21, a missão da comunidade. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca. Mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Os outros discípulos foram na barca que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou-a. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Segundo tópico: para dirigir a comunidade é preciso amar. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor,
tu sabes que eu te amo. Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá as suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: siga-me. Terceiro tópico: o testemunho continua sempre. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que estivera bem perto de Jesus durante a ceia e que havia perguntado: Senhor, quem é que vai traí-lo? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai acontecer a ele? Jesus respondeu: se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então correu a notícia entre os irmãos de que aquele discípulo não iria morrer. Porém, Jesus não disse que ele não ia morrer, mas disse: se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que vocês têm com isso? Quarto tópico: o Evangelho é testemunho. Este é o discípulo que deu testemunho dessas coisas e que as escreveu. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. Glória a Deus, aleluia, amém. A comunidade cristã que age sem estar unida à pessoa e missão de Jesus continua nas trevas e não produz fruto, pois trabalha sem perceber a presença do ressuscitado e sem conhecer o modo correto de realizar a ação. No momento em que ela segue a palavra de Jesus, o fruto surge abundante. A missão termina sempre na Eucaristia, onde se realiza a comunhão com Jesus. A ideia de superioridade e domínio no exercício do pastoreio é absolutamente contrária ao ensino e atitude de Jesus, que considera
todos os seus discípulos como amigos e irmãos. O verdadeiro pastor é aquele que segue a Jesus, colocando-se a serviço da comunidade e sendo capaz de amá-la até o fim, dando por ela até a própria vida. A segunda conclusão do Evangelho salienta novamente o tema do testemunho. O Evangelho não é ensinamento de doutrina, nem exposição de verdades ou sistemas, nem conjunto de fórmulas jurídicas às quais todos deveriam se ajustar. Evangelho é o testemunho de uma comunidade que se transforma cada vez mais ao seguir Jesus na experiência do amor. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidade, meus irmãos. Hoje nós concluímos a leitura do livro do Evangelho segundo São João, O Caminho da Vida, em todos os seus 21 capítulos e versículos e as explicações dos mesmos. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, meus irmãos. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo. Hoje nós concluímos a leitura do capítulo 21, o último capítulo, e as explicações do mesmo. Então, concluindo a leitura total dos 21 capítulos e versículos do livro do Evangelho segundo São João. No próximo vídeo, nós voltaremos com o início da leitura do 5º livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Não é nem 5º livro, né? Eu vou ler aqui, eu vou fazer livro a livro, né? Atos dos Apóstolos, esse é um livro completo, né? Então, é o 5º, né? O caminho da missão, na introdução, né? Atos dos Apóstolos, é o 5º livro do Novo Testamento. O caminho da missão. No nosso próximo vídeo, faremos a leitura da introdução. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, bem, felicidades e até lá.